Próximo. Vamos lá. Certa qualidade de vínculo. Há uma abordagem alternativa à omissão e à utilização de táticas coercitivas. Essa outra metodologia requer consciência da diferença sutil, porém importante, entre ter por objetivo conseguir que as pessoas façam o que queremos, o que não recomendo, e, em vez disso, ter a clareza de que nosso objetivo é criar a qualidade de vínculo necessária ao atendimento das necessidades de todos. Entendi por experiência que estejamos nos comunicando com crianças ou com adultos, quando percebemos a diferença entre esses dois objetivos e conscientemente nos abstemos de tentar conseguir que o outro faça o que queremos, ao mesmo tempo procurando criar uma qualidade de cuidado mútuo, respeito mútuo, um bom vínculo que permite aos dois sentirem que as suas necessidades estão sendo levadas a sério. E a consciência de que as necessidades e o bem-estar da outra pessoa são independentes. É impressionante como os conflitos, que de outro modo pareciam insolúveis, se resolvem com facilidade. Ora, esse tipo de comunicação que viabiliza a criação da qualidade de vínculo necessária ao atendimento das necessidades de todos é muito diferente daquela que usamos quando adotamos formas coercitivas para resolver disputas com as crianças. Ela requer uma mudança que nos distancia da avaliação moralista da infância, em termos de certo e errado, bom ou mal, e nos aproxima de uma linguagem baseada em necessidades. Precisamos conseguir dizer às crianças que o que elas estão fazendo está em harmonia com nossas necessidades, ou em conflito com elas. Mas fazê-lo de tal forma que não estimulemos a culpa ou a vergonha nos mais jovens. Vamos dar um exemplo. Fico com medo quando vejo você bater no seu irmão, pois preciso que as pessoas da família estejam em segurança, ao invés de é errado bater no seu irmão, ou em outra circunstância. Em vez de afirmar, você é um preguiçoso porque não arrumou o quarto, dizer, fico frustrado quando vejo que a sua cama não está arrumada porque preciso de apoio para manter a casa em ordem. Essa mudança de linguagem que evita a classificação do comportamento da criança em termos de certo e errado, bom ou mal, e procura se concentrar nas necessidades, não é fácil para aqueles que foram educados por professores e pais a pensar em termos de julgamentos moralistas. Requer também a habilidade de estar presente para nossos filhos, escutá-los com empatia quando estão angustiados. Isso tampouco é simples, pois aprendemos com nossos pais a intervir imediatamente, aconselhar, consertar a situação. Portanto, quando trabalho com pais e mães, analisamos juntos as situações que podem surgir quando uma criança diz, por exemplo, ninguém gosta de mim. Quando expressa isso, acredito que está precisando de uma conexão empática, ou seja, compreensão respeitosa, através da qual a criança sente que estamos presentes e realmente escutamos o que ela sente e necessita. Às vezes, é possível comunicar isso em silêncio, apenas mostrando no olhar que estamos ali com ela, com sua tristeza, sua necessidade de ter outra qualidade de conexão com seus amigos. Mas talvez seja preciso dizer algo em voz alta, como: parece que você está realmente muito triste. Não está se divertindo muito com seus amigos? Entretanto, muitos pais têm definido seu papel como o de fazer os filhos felizes o tempo todo. Se precipitam e falam algo do tipo: bem,
Será que você não está fazendo alguma coisa que talvez esteja afugentando seus amigos? Ou discordam da criança dizendo: ah, isso não é verdade, você tinha tantos amigos, tenho certeza que vai fazer mais amizades. Ou então oferecem conselhos. Talvez se você falasse de outro modo com seus amigos, eles gostariam mais de você. Não percebem que todos os seres humanos, quando estão sofrendo, precisam de presença e empatia. Talvez até queiram conselhos, mas isso precisa vir depois de receberem uma conexão empática. Meus próprios filhos me ensinaram isso da maneira mais dura, dizendo: papai, por favor, não dê conselhos, a não ser que tenha recebido de um pedido por escrito com firma reconhecida em cartório. Ai, gente, isso aqui é muito surreal, né? E é uma coisa muito latente e difícil de a gente se policiar. Aquela qualidade, a escuta qualificada, né, que nós aprendemos, né, no coaching ontológico, que fala muito, né, uma escuta que não se ofenda, não se defenda, não se compare e apenas escute. Uhum. Conserte. E, de novo, o olhar para nossa criança interna, né? Porque quando eu escuto algo desse tipo, automaticamente um gatilho vem dos momentos na minha vida em que eu não tive lugar, em que eu não tive um amigo, em que eu não fui reconhecida, enfim. Cada um com a sua frase da criança externa que vai ativar a sua criança interna. E daí a gente já quer salvar, né? A gente já quer tirar a criança desse sofrimento. E faz parte do mundo adulto saber lidar com tudo isso. Né? Perceber as projeções. Né? Muito curioso. Vamos lá. Próximo, Mar. As limitações das recompensas. Vamos lá. Muitas pessoas acreditam que é mais humano usar recompensas do que punições, mas vejo ambas como exercício de poder sobre os outros. E a comunicação não violenta se baseia no poder com os outros. Na modalidade de poder com as pessoas, não procuramos influenciar através de nossa capacidade de fazer as pessoas sofrerem se não fizerem o que queremos, ou de recompensá-las caso obedeçam. O poder com é um tipo de poder baseado em confiança mútua e respeito, que leva as pessoas a se abrirem para ouvir o outro e aprender mutuamente. Doarem-se uns aos outros de boa vontade pelo desejo de contribuir com o bem-estar do outro, ao invés de motivados por medo de punições ou esperança de recompensas. É possível obter este tipo de poder. O poder com as pessoas, quando conseguimos comunicar de modo aberto nossos sentimentos e necessidades, sem fazer crítica alguma a outra pessoa. Isso acontece quando dizemos ao outro aquilo que queremos, de tal modo que ele não ouça como uma exigência ou ameaça. Como mencionei, é preciso também escutar o que os outros estão de fato tentando comunicar e mostrar que entendemos com exatidão, em vez de imediatamente começar a dar conselhos e querer consertar a situação. Para muitos pais, esse modo de comunicação é tão diferente que pensam: não me parece natural falar dessa maneira. Por uma incrível coincidência, um escrito de Gandhi me caiu nas mãos na hora exata. Não confunda o que é natural com o que é habitual. Nossa Senhora, essa já vou adotar. Gandhi explica que, com frequência, fomos educados a falar e agir de modo bastante antinatural, embora essas formas tenham se tornado habituais, uma vez que, por várias razões, fomos treinados a falar ou agir daquela maneira na nossa cultura. Quando li isso,
certamente me pareceu verdadeiro, pois reconheci na minha própria experiência a origem do meu estilo de comunicação com as crianças. Fui treinado a julgar em termos de certo e errado, bom e mal, e o uso de punição sempre foi disseminado e se tornou habitual para mim como pai. Contudo, eu tampouco diria que pelo fato de uma coisa ser habitual, ela seja natural. Aprendi que é muito mais natural as pessoas se conectarem de modo amoroso, respeitoso e fazerem as coisas pela alegria de estar com o outro, ao invés de usar punições e recompensas, ou culpa e acusações como instrumento de coerção. Mas uma transformação dessa natureza exige muita consciência, olha lá, consciência, muita consciência e esforço. É por isso que dá trabalho. Muita consciência e esforço. Por isso que Samitiba dizia, né? Quem ama, educa. Quem ama, educa. E o que é educar? E é um processo mesmo trazer isso, né? Porque tem que passar, esse filtro desse processo passa por nós primeiro. Então, aí é que tá, né? Eu brinco às vezes com a frase, né? Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha. Uhum. Então, como que eu vou me suprir disso se eu também não quero fazer essa parte aqui internamente? É. E aí, de novo, me vem aquela imagem, né? Que a gente já tinha falado. De quando a gente se torna paz, parece que a gente chegou num topo que não tem mais o que aprender. E não é bem assim. Não é bem assim. Só começa uma nova fase, na verdade. Uma fase completamente desconhecida. Uma grande aventura. Bom, próximo tópico: transformar sua comunicação habitual. Recordo-me de uma ocasião, quando estava em processo de transformar a minha comunicação habitual julgadora com os meus filhos e adotar outra maneira que agora defendo. Naquele dia, a situação era um conflito com o meu filho mais velho e eu estava demorando para me comunicar da forma que escolhi, ao invés do meu modo habitual. Quase tudo que vinha espontaneamente à minha cabeça era alguma afirmação coercitiva, na forma de julgamento por ele ter dito o que dissera. Tive que parar para respirar fundo e pensar em como acessar minhas próprias necessidades e entrar mais em contato com as dele. E isso demorou. Ele foi ficando frustrado, porque seu amigo estava esperando lá fora e me disse: Pai, você está demorando muito para falar. Vou te dizer o que dá para dizer rapidamente. Faça do meu jeito ou eu acabo com a sua vida. E então ele respondeu: Tudo bem, pai. Demore o quanto quiser. De fato, ao me comunicar com os meus filhos, prefiro demorar e falar a partir da energia da minha escolha, ao invés de responder por hábito, do modo que fui condicionado a fazer se algo não estivesse em harmonia com os meus valores. Infelizmente, recebemos do nosso entorno muito mais reforço positivo para agir de forma punitiva e julgadora do que de maneira respeitosa com os filhos. É aquilo que você estava falando, né? Lembro-me de um jantar de ação de graças que eu me esforçava para falar com meu filho mais novo do modo que recomendo. Não estava fácil, pois ele me testava até os limites, mas não tive pressa. Eu respirava fundo, tentava compreender as necessidades dele e procurava entender minhas próprias necessidades para expressá-las de modo respeitoso. Um outro membro da família, observando a minha conversa com meu filho, a dada altura chegou ao meu ouvido e sussurrou: Se fosse meu filho, ele lamentaria ter dito o que disse. Obviamente, tinha sido treinado de maneira habitual. Já conversei com inúmeros pais e mães que tiveram experiências semelhantes e que tentaram
e que, ao tentarem se relacionar de modo mais humano com seus filhos, ao invés de obter apoio, foram criticados. As pessoas muitas vezes confundem a comunicação da qual estou falando, com permissividade, ou pensam que equivale a deixar as crianças sem norte, não perceberem que é uma outra qualidade de orientação. A direção que defendo nasce de duas pessoas que confiam uma na outra, não de uma pessoa que impõe autoridade à outra. O resultado mais triste de ter por objetivo conseguir o que as crianças façam o que queremos, ao invés de desejar que todos tenham o que querem, é que em algum momento tudo isso que pedirmos lhes parecerá uma exigência. E sempre que as pessoas escutam uma exigência, é difícil manterem o foco no valor daquilo que está sendo solicitado, pois, como já mencionei, aquilo constitui uma ameaça à sua autonomia. E essa é uma necessidade muito forte dos seres humanos. Todos querem por fazer algo, quando escolhem fazer aquilo, e não porque estão sendo forçados a fazer. Assim que uma pessoa ouve uma exigência, fica muito mais difícil chegar a uma solução que atenda às necessidades de todos. Isso aqui é bem interessante também, né? Achar esse equilíbrio entre essa comunicação que inclui, essa comunicação que cria vínculo, ao invés de uma comunicação que vai funcionar até os 11, 12 anos de idade e depois você perdeu seu filho. Exatamente. Porque daí ele vai, já te rotulou e perdeu o vínculo, perdeu o fluxo do amor. E daí dá-lhe constelação, dá-lhe terapia, dá-lhe lidar com as questões. Não que seja fácil implementar isso, né? Você vê o próprio Marshall dizendo que tem que parar, pensar e demora. Exatamente. Isso aqui é aquele lugar quentinho de ufa, que alívio. Ainda bem que ele também. Ainda bem que ele também, né? Não vamos desumanizar o Marshall também, né? Poxa vida, porque aqui também acontece da mesma maneira. E essa parte da exigência, né? Quer dizer, isso aqui serve para inúmeras situações, né? Inúmeras situações de conversas difíceis também, no nosso universo de adultos também. Quer dizer, que toda conversa que se começa com uma exigência já vai abrir resistência. E aí é muito do que o Marshall fala dentro da própria comunicação não violenta, que é construir diálogos que possam ser transformados em pontes e não usar palavras que sejam paredes, barreiras, né, para que se continue uma conversa, né? E aí tudo que a gente inicia querendo uma exigência, ou seja, né, eu já estou tirando totalmente a autonomia, poder de escolha, né, que é isso que ele fala aqui. Quando todos querem poder fazer algo, quando escolhem fazer aquilo, e não porque estão sendo forçados a fazer. Sensacional.